Caríssimos amigos, estamos novamente aqui para mais uma gravação sobre a sacralidade. Hoje será o capítulo 3º e o tema é sacralidade, sentimentalismo e sublimidade. É muito importante, como meta de vida, nós compreendermos a sacralidade porque ela nos torna santos. E vamos vendo automaticamente certos desvios que existem e que contrariam a sacralidade. Então, o Dr. Plínio dizia: o sentimentalismo não esgota o fundo das coisas e fica apenas numa compaixão fácil e superficial. Isto é importante. Todas as pessoas têm a obrigação de ser profundas, né? Elas devem ser analíticas, devem ser sérias, por uma maneira de ser que não exclui a alegria, não exclui a leveza de espírito. Então, eu projeto esse primeiro quadro que mostra uma cena tipicamente sentimental. A maneira, inclusive, como ela é pintada, essa primeira, ela é posta para despertar uma reação de um sentimento assim superficial. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Isto não é a profundidade das coisas. Essa outra, que é dessa menina com esse carneirinho, também é muito sentimental e superficial. E é pintada de maneira a despertar aquele sentimentalismo superficial e que, inclusive, não é amigo da virtude. Não é? Todo pecado, às vezes, de impureza, começa, às vezes, com um sentimentalismo superficial e bobo, e sem vigilância. Bem, vamos estudar, então, hoje, esse outro aspecto da sacralidade, que é a sublimidade. E vamos, assim, compreendendo mais como é que era a alma desse grande católico, a meu ver, um grande santo, que era Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Imagina o seguinte: a atitude correta do cruzado em relação ao filho deve ser. Então, um cruzado que lutou nas cruzadas, ele volta para casa e ele tem os filhos, tem o filho pequenininho. Qual é a atitude que ele deve tomar? Ele deve olhar aquela criancinha e dizer: ele é meu prolongamento e o amo por ser este prolongamento. Quer dizer, ele como que prolonga a minha existência. Mas também porque ele é frágil. Ele lembra da ternura. Como ele é frágil, então ele também ama pela fragilidade dele. Então é o prolongamento dele e a ternura por o fato dele ser frágil. Bom, evidentemente no prolongamento dele também tem ternura, né? O sentimentalismo, entretanto, apresenta o assunto assim: como esta criança me ama, como gosta de mim. Gosto dela não porque seja meu prolongamento, não porque seja pequena, mas porque gosta de mim. Então veja o egoísmo que tem dentro disso. Se não o agrada, não vale nada. Quer dizer, se a criança não agrada esse sentimento egoístico dele, não adianta nada. A medida do afeto é produzir nele o prazer da emoção afetiva. Então, quanto mais produz nele uma emoção afetiva, mais ele gosta. Então, veja o desvio do sentimentalismo. Então, vamos analisar sacralidade e sofrimento. E aí nós vamos compreender porque muitas pessoas caem no sentimentalismo. Há algo na sacralidade pela qual ela nunca se manifesta quando o que a porta não é um sofredor. Quer dizer, só a pessoa que sofre tem sacralidade. Tem que aparecer o sofrimento na pessoa. Se a sacralidade não custa a quem a carrega, e se não há um estado de tristeza
No personagem sacral, a sacralidade não é completa. Depois nós vamos ver o porquê dessa tristeza. É uma tristeza discreta, não choraminguenta, difusa, mas presente em tudo o que a pessoa faz. Vai ficar claro daqui a pouco o que é essa tristeza. A sacralidade deve ser alegre, dinâmica, orante e triste. A conjugação desses predicados dá o modo de ser da sacralidade. Veja nessa foto do Padre Pio como ele reúne tudo isso. Ele é alegre, ele é dinâmico, todo mundo conhece a história dele, orante, a mais não dizer, e triste. No ente sacral, sempre tem de haver uma referência a Deus. Algo que esteja rezando, sempre algo que esteja alegre, conformado. Então, o sacral, ele tem que ter qualquer coisa que sempre fale de Deus, que ele sempre esteja voltado para Deus, que a gente perceba nele que ele está preocupado em estar voltado para Deus. Mas também algo que esteja alegre, conformado. Ele tem a cruz, mas ele está conformado com a cruz, satisfeito. Sempre algo que se move. Não pode haver estagnação. Sacralidade estagnada não é autêntica, mas não é estagnada a sacralidade parada à maneira de um motor imóvel. Então, são aquelas pessoas que quase não se movem, mas movem muita coisa. Então, não se move, mas se percebe que move tudo. Isto é alta classe. A pessoa ela não fica movendo como uma máquina, mas ela move um monte de coisas. É preciso que seja operante. Quer dizer, o vagabundo não é sacral. É preciso que seja operante. Quem não faz nada não tem sacralidade. E tem que ter um fundo de tristeza. O pai perfeito ou a mãe perfeita são tais que, por mais que façam, o comum dos seus filhos não estão à altura deles. Um filho excepcional pode ser, mas o comum não. De maneira que há sempre, de parte deles, certa tristeza de uma paternidade não inteiramente correspondida. Se prestarem atenção no olhar do Monsieur e Madame Martin, pais de Santa Teresinha, a gente pode perceber isto. Eram pessoas virtuosas, eram excelentes pais. Vale a pena ver essa tristeza que tem no olhar deles. Alguém dirá, mas eles não tinham Santa Teresinha? Sim, ela era o expoente da família. Mas as irmãs dela, nem de longe, chegaram onde ela chegou. O mesmo vale também para o superior. A sacralidade do inferior é sempre dinâmica na linha da prestação do serviço, da solicitude e da obediência. O inferior gosta de servir, de ser solícito e de ser obediente. É também alegre da alegria que o superior lhe dá por existir. Isso é interessante, porque o que é inferior, ele tem a alegria de ter o superior. Ele tem uma alegria porque ele tem um superior. Eu lembro aqui aquela frase da Idade Média, era um lema. Quem não tem senhor está em muito má situação. Então a pessoa tem a alegria de ter o senhor que ela tem. O fundo da tristeza, aqui vem a explicação, vem do saber-se incapaz de conter tudo aquilo, de corresponder devidamente a tudo aquilo. Então, todo santo tem um fundo de tristeza. Por quê? Porque ele percebe que ele não consegue corresponder inteiramente ao que ele queria, ao que o amor de Deus dele pede. Se o reino de Maria não tiver essa nota de tristeza pela sua própria precariedade, pelo que já se estará tramando, ele nasce morto. Muito interessante. Sacralidade e santidade. Santidade é o estado de alma no qual a pessoa chegou a pôr a sacralidade em tudo.
Veja, por exemplo, essa foto de Santa Gema. É super sacral. A gente percebe que é uma alma super sacral. Então, ela, tudo que ela fazia, se a gente começar a imaginar, era tudo sumamente ordenado, sumamente correto, sumamente ah, digno, né? Porque ela colocou a sacralidade em tudo. E com isto, ela era até alegre, apesar de aparecer no olhar dela essa tristeza. Bom, mas ela viu a sacralidade em todas as coisas, amou-a inteiramente e assim introduziu-a inteiramente dentro de si. Então, a pessoa viu a sacralidade nas coisas, amou a sacralidade e introduziu dentro de si. Daí a palavra sacrosanto, ao mesmo tempo sacral e santo. Em última análise, santo não é uma pessoa que faz bem todas as coisas, mas a pessoa que faz bem por amor de Deus, quer dizer, pela alta razão sacral que dá a todas as coisas seu sentido, quer fazê-las por Deus. A, a elevação maior da sacralidade é que ela está totalmente na presença de Deus, voltada para Deus. Agora vem um outro conceito muito interessante, que é a sacralidade e sublimidade. O que é sublime? Sublime é o sacral visto na sua sacralidade. É a sacralidade da sacralidade. Quer dizer, uma pessoa se tornou sacral. Pega Santa Gema, se tornou sacral. As coisas em torno dela são todas sacrais. O ambiente dela é sacral. Ela, quando ela age, ela é sacral e exerce a sacralidade. Nesse exercício aparece o sublime. E é por onde as pessoas têm atração pelos santos. Eu me lembro que gostava muito de prestar atenção no Dr. Plínio. E não tinha nada de fanatismo, nada dessa bobajada que alguns podem ter caído. Não, era muito analítico, muito calmo. Eu queria vê-lo exatamente como ele era. E me encantava pela sublimidade do comportamento dele. Né? Então, o sublime desse cavaleiro que nós vemos está em que ele é sacral. Enquanto o considero em sua sacralidade, a explicitação de fundo dele, que é a sacralidade, o que vejo é o sublime. Então a gente olha o cavaleiro e imagina que ele pratica a sacralidade, que ele é sacral. Ele tem todas aquelas qualidades da sacralidade. Então eu vejo e me encanto com ele. E no ter isso, no exercer isto, ele é sublime. O sublime se define filosoficamente como uma beleza que está fora da proporção do homem, está acima da proporção do homem. É o caso da beleza da sacralidade, a qual de si está fora da proporção do homem. O que, portanto, é uma graça, portanto, é uma bênção. Mas a montanha da sacralidade tem encostas. Assim como existe o sublime propriamente dito, existe também o sublime gracioso, como nós estamos vendo nesse beija-flor. Existe o sublime pequeno, como nessa borboleta. Existe o sublime ameno, como nessas alfazemas, que são sublimes menores. Eles nos descansam da sublimidade maior. Então, veja, por exemplo, esse mar bravio. Esse é outro tipo de sublimidade, é a sublimidade maior. Toda sublimidade se pode notar em nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as gamas, né? Sublime nas suas maiores afabilidades e sublime nas suas maiores intimidades. E a gente deve admirar em Nosso Senhor. Esse quadro que está aí é o famoso quadro do episódio do Evangelho de Marta e Maria. Todos devem se lembrar que Marta era muito ativosa, cheia de atividade, e não parava para contemplar e admirar. E Maria, essa que está sentada aos pés de Nosso Senhor, essa era voltada mais para prestar atenção em Nosso Senhor.
E por isso, Marta se queixou com Nosso Senhor que Maria não estava ajudando nos afazeres. E Nosso Senhor disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Interessante, Maria era sacral. Sublime até abraçando as pernas de Judas, Nosso Senhor, com ternura e veneração, e lavando seus pés. Sublime mesmo nisto. Eu não encontrei um quadro dele lavando os pés de Judas, mas encontrei do lava-pés e fica aqui, onde nós temos uma ideia. Deve ter sido uma cena espetacular, né? Super sacral. Isto nos descansa. Ele, Nosso Senhor, nos descansa assim do Tabor, em que havia aquela grandeza que não podemos suportar continuamente. A grandeza de Nosso Senhor, se nós a víssemos, nós não conseguiríamos suportar continuamente. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca inspira a sensação de cansaço, reparem. Mas o entretenimento que ele inspira é diferente de imergir no ambiente mundano. Tem gente que considera que o entretenimento, legítimo e tudo, é a pessoa imergir no ambiente mundano, fazer normalmente aquilo que o mundo gosta, aquilo que o mundo aplaude. Não, não é isto. O entretenimento deve ser em função dele também. Vou usar uma linguagem pagã, diz Dr. Plínio, mas que serve para exprimir o que desejo. A sublimidade não é uma deusa iracunda, fulminando raios do alto da montanha em que está. A sublimidade tem suas divinas severidades, mas não furores. Ela é muito amena. Ela espera, ela é paciente, ela é benigna, ela é misericordiosa. Ela está sempre disposta a chamar de novo. Olha só. O livro da sabedoria diz da sabedoria, cuja fina ponta é a sublimidade, que procura os homens como uma mendiga, e que desde manhã, quando o homem acorda, já está do lado de fora da porta, na soleira da porta, à sua espera, mendigando que o homem aceite a sublimidade. Assim fica a sublimidade à espera do homem, que o homem queira aderir a ela, os santos todos aderir à sublimidade. E aí está a figura de uma mendiga que está sempre à nossa porta, dizendo, pedindo a esmola da sublimidade. Sublimidade, sublimidade, sublimidade. E para encerrar, eu coloco essa imagem de Nossa Senhora tão bonita que preenche inteiramente os quesitos da sacralidade. Que Nossa Senhora favoreça a todos e até a próxima.